Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, melhor agora, tá? Vendo você pessoalmente. Pois é, você tá bem? Graças a Deus. Tá aqui com que o sofrimento ensina? É, rapaz, eu tô querendo fotografar pra mim, nossa. Maior prazer, como é o seu nome? Roberto, Aproveitando o sábado. Fala nisso, o que você costuma fazer para se distrair aqui? Eu gosto muito de correr. Correr? Correr. Você corre muitos quilômetros? Pô, cara, eu já corri bem. Eu tava correndo 18 quilômetros, mas dia 5 eu caí de bicicleta. 18, mano? Não, 16 quilômetros. 16 né? quilômetros. 16 quilômetros todo dia, né? Então, cara, foi um prazer. Meu irmão, olha, que honra. Aqui. Deus te abençoe, Amém. meu querido. E eu sigo você direto. Só que eu dizia do outro, eu não sei muito bem manusear, eu olho no celular, né? Eu não sei manusear bem, às vezes eu queria até conversar, mandar alguma coisa, mas melhor pessoalmente. Isso. Aproveitei. E o livro, você está gostando? Muito bom, porque esse livro é igual você falou, qualquer página dele você... Ele é ótimo, porque onde você abrir, você tem uma mensagem. Porque as pessoas vão morrer por causa de água aqui. Água contaminada, a contaminação é muito séria. E a água, às vezes a gente acha que a água é uma contaminação só porque vai beber, porque vai tomar banho. Não, mas aí o peixe se contamina, o animal se contamina. E você começa a formar um ciclo que só com muito tempo para poder se perder. Caiu aqui foi uma bomba atômica. Tem cenário... consequência imediata, mas as consequências posteriores são aquelas que se agravam por anos e décadas. Agora é um cotidiano envenenado. Água envenenada, alimentos envenenados, o chão envenenado. Eu estou em Nova Lima. Nova Lima é um município vizinho, né? Também está dentro da região mineradora aqui. E lá tem 3 barragens que estão nessa situação. E tiveram vários alertas de rompimento de barragem. E apesar deles já estarem fechando... População, qual é a população de Nova Lima? 100 mil. Isso. Mas ela é muito distribuída no território. E sempre que solta um alerta, você provoca um frisson na cidade, as pessoas não vão trabalhar, é uma coisa horrível. E eles estão agora no processo de desligar essas barragens. Desliga no sentido de que eles não estão mais botando acumulação de rejeito. É a parte do refino, né? Porque depois que eles já sugam tudo, fica uma parte acumulada. Só que aí, depois que já extrai tudo, ainda sobra... essa massa que veio, ela é muito rica em minério. Eles iam fazer o refino dela. É uma bagaça, né? Que tem que limpar de novo. Exatamente. É viável financeiramente fazer isso. Senão não surgiria novas propostas para poder fazer mais mineração no mesmo lugar, na mesma barragem, reextração. É porque se vale o trabalho, é porque financeiramente tem viável, o retorno. É viável. E Nova Lima está passando por isso. Lá são 3 barragens que vão ser desligadas agora e tem uma que não tem dono. Como assim? Não tem dono. É uma coisa fantástica. O pessoal foi lá, extraiu e deixou ela lá. Sei. Não é nem em Nova Lima, ela fica em Riacima. Quais são as possibilidades disso aqui virar Mariana e pronto? Porque está silenciando. Você acha que corre o mesmo risco ou foi longe demais para poder ter retrocesso agora? Não, retrocesso eu acho pouco provável, porque tem muita gente em cima. Em cima, Pouco provável de se abandonar um município, né? Muito pouco provável. Mas que vai depender da boa vontade do governador. De onde vem o maior desembolso para buscar restauração ambiental de toda essa região? Eu posso mudar a pergunta. Pode. Eu posso falar assim, qual a capacidade de pressão que um prefeito tem em cima da Vale? Nenhum. Se você virar ali, até o campanário da igreja foi
presente da Vale, né? Tá tudo na mão da Vale. Essa é a questão. Não é aquele tio que chega no dia do aniversário, dá um presente e desaparece depois. Não é por aí. Vem cá, eu vou extrair, mas vem cá, município. Eu quero você aqui, você está debaixo da minha tutela. Então o que você está dizendo é que se não tiver uma ação da parte do governador... Não, é governador, o governo tem condição, porque não é um município. Nós estamos falando aqui, já é o segundo município, nós temos 1000 barragens. Sem falar nos municípios potenciais, onde isso pode acontecer. Existe uma necessidade do governo puxar essa pauta para ele, governo do estado, Romeu Zema. Mariana já era? Mariana já era. Isso é que é trágico, né? Olha, eu não tive coragem de vir. Eu fui em Mariana, né? Lá é literalmente uma cidade abandonada do Velho Oeste, uma coisa que parece que jogaram. Eu me senti entrando em Hiroshima. Jogaram uma bomba, você entra na cidade. Assim. Terrível. Terrível. E sobre os números de desaparecidos? Mês passado, quando eu estive aqui, já havia 100 e tantos resgatados, uma quantidade enorme de desaparecidos que se supunha, obviamente, estavam soterrados, mas a população falava de um número maior não contabilizado. Isso é lenda urbana ou é fato? Porque eu já vi gente aqui dizendo, o meu amigo tal, e enumera 8, 9, 10 amigos, que ninguém sabia onde estavam, mas não estavam incluídos entre os desaparecidos. Cadê as listas? É o que eu estou te falando. O governo do estado tem que assumir essa responsabilidade. Isso é uma coisa a ser apurada. É das mais graves, né? A mais grave de todas é o aftershock, é o que vai acontecer daqui para frente. Agora, ter gente que desapareceu e não consta nem em listas, isso aí é absolutamente inadmissível. Quando eu decidi vir a primeira vez, que foi o mês passado, eu já tinha amigos aqui me informando que não adiantava mandar e buscar voluntários para o trabalho de resgate, porque era inviável, era só para profissionais, bombeiros e tudo mais. Mas os amigos que estavam aqui me disseram que o que seria fundamental seria apoio de natureza espiritual e psicológica para as pessoas. O que está acontecendo, o que vocês estão podendo fazer e o que vocês estão precisando nessa área? Certo. Hoje, nós temos aqui o nosso ponto de atendimento, que a gente faz a acolhida das demandas emergenciais da comunidade. A gente está filmando? Não pode. E o que vocês classificam como emergencial? Uma família que perdeu sua residência. E esse caso, por exemplo, é um caso clássico de uma demanda emergencial. Eles foram deslocados para uma hospedagem. Isso. Após a hospedagem, essa família foi levada a escolher uma residência. E do ponto de vista psicológico, como é que isso está funcionando? Nós temos aqui um atendimento psicossocial dentro do posto de atendimento. Vocês conseguem identificar quais são os sintomas mais evidentes de angústia psicológica dessas pessoas? Eu não sou técnico nessa área, mas as nossas assistentes psicossociais, elas tratam e dão sequência nesse atendimento. Qual é o lugar onde a carência de encontro humano imediato é maior? Seria o Córrego do Feijão ou não? Olha, aí é uma opinião pessoal. Isso. Não envolvendo a empresa. Eu acho que são ambientes diferentes que a gente tem percebido em Brumadinho. Pela questão do luto, pela questão da perda. Aqui, felizmente, a gente não tem perdas humanas diretas da comunidade. A maioria é indireta. Então, o sentimento do luto aqui é um pouco diferente
do luto, por exemplo, lá em Córrego do Feijão. O que não tira a nossa consternação, a minha consternação como pessoa. Mas o maior contingente humano atingido, soterrado, foi de Brumadinho mesmo, não foi? Do município do de município, Brumadinho. Mas não da cidade imediata, estava mais protegida. Aí... Há um mês atrás, quando a gente esteve aqui, era só andar na rua que havia dezenas de pessoas em pranto e choro, de modo que o meu convite foi: vamos lá para abraçar, ouvir e fazer uma oração e seguir. Hoje, agora, já um mês depois, praticamente, desse clímax de angústia, como é que vocês leem a cidade? O que está acontecendo? Qual é o espírito reinante na população? O sentimento de luto está acontecendo dentro das fases que ele acontece normalmente. A fluidez tem acontecido. O retorno ao cotidiano. A busca pelo retorno. E toda essa questão de poluição. Porque o que a gente tem aqui é um aftershock de uma bomba que caiu. E aí tem contaminação, no caso aqui não é radiação, mas é minério pesado, penetrando nas águas, nas fontes. Essa tratativa está sendo feita com acompanhamento de todos os órgãos ambientais. Não tem ninguém bebendo água daqui de Brumadinho? Da Copasa, pela informação que a gente tem, a tratativa está sendo normal. Normal. Porque desde que eu cheguei aqui, a coisa que eu mais ouço falar é em água. É o pessoal querendo água de algum lugar. A nossa intenção, no momento, acho que é tentar trazer ao máximo o conforto que as pessoas tinham. Geralmente, quando a gente vai tratar de uma casa que a gente consegue resolver o problema, que é uma casa que foi afetada, mas minimamente, primeiro a gente quer dar um conforto. Então a gente ouve, a gente coloca de acordo com o que a pessoa está pedindo, talvez a gente não sabe como estava antes, mas a gente tenta ao máximo tentar trazer esse conforto de volta. Eu tenho 34 anos hoje, nascida e criada em Brumadinho, e os meus pais me criaram pela mineração. Fui casada há 15 anos hoje, sou viúva de um funcionário Vale, que não foi desse acontecimento de agora. E eu vejo que a minha cidade depende da mineração, apesar de tudo que aconteceu. E vejo assim que é muito triste, é muita perda. A gente que é daqui sente que perdemos muitos amigos. Cada foto é alguém que você perdeu. Mas no momento, já que aconteceu, é o que a gente pode fazer. A gente está tendo a oportunidade de ajudar na medida do possível. E qual é a esperança? Em relação, já que a mineração é fundamental e é mesmo para a economia dessa região. Eu sou muito sincera que a retirada dela faria muita falta. Porque eu acredito que eu tenho filho, e se fosse para você trazer o seu filho para uma cidade que aconteceu o rompimento, você não traria. Então a gente não vai sobreviver do turismo. Até porque tem muita área ambiental que foi danificada. Agora, para você que nasceu aqui, viveu aqui, conhece todo mundo aqui, tua alma está aqui, teus sonhos estão aqui, gente que você amou está sepultada aqui. Então, você crê que o choque de Mariana e o choque de Brumadinho podem dar uma ressensibilizada geral no que diz respeito às futuras gestões e alocação de onde tem uma mineração, cidade tem que ficar mais distante, afastar as comunidades ou afastar a mineradora dessas ações da vida cotidiana? A minha cidade não vai ser mais a mesma. E por isso que às vezes quando a gente fala assim, tem que se fiscalizar, tem que ver o que pode ser feito, porque senão a cidade vai morrer. Você me entende? Entendo. Se todos quiserem sair daqui, se não tiver emprego aqui, se eu não tiver o que dá para o meu filho comer, porque daí agora tem uma doação, ótimo, mas isso vai passar. Acaba. Isso vai e logo acabar. é esquecido.
é esquecido. Você veja, a Mariana está lá como uma cidade fantasma. Você não concorda comigo que tem que ter um emprego? Ele tem que vir de algum lugar? E você que está aqui a vida inteira, além da mineradora e do turismo, tem alguma outra variável Não. de manutenção da cidade? Não. Não temos. Por isso que eu estou te falando, eu nasci e vivi ouvindo minério. Toda a minha vida, dos meus 34 anos, você ouve minério. Nós vamos viver do quê? Alguém tem que tomar uma atitude que seja de muito grande porte. Ou se deixa a mineração bem fiscalizada e todos estejam cientes dos riscos, ou se trazem alguma indústria para Brumadinho, ou a nossa cidade vai morrer. E aí, nesse sentido da fiscalização, o governo federal e o governo estadual são essenciais. É nisso que eu acredito. Eu acho que tem que ser muito monitorado isso daí. Para tirar, para manter, para que tenha depois Brumadinho um segmento. Ou a cidade vai morrer. Porque se você procurar hoje assim, Brumadinho vive do quê? Da renda da mineração. É uma ótima cidade. Eu tenho filhos que nunca estudaram escola particular. Eu tenho educação, eu tenho saúde, que eu acredito que sejam melhores do que muitos outros lugares. Até porque Brumadinho é uma cidade que cobra muito. Em que sentido? Eu acho assim que tem a mineração, tem uma boa renda, mas a população cobra para onde vai essa renda. Que seja para nós. Quer dizer, a população tem um olhar crítico. Isso tem muito. É uma situação de uma ambivalência horrorosa, né? Isso. Como está, não pode ficar. Como está, não E pode retirar tudo também não pode ser, a menos que se dê uma alternativa de sobrevivência. Assim, resumindo, eu só não queria, como brumadinhense, nascida e criada, que a minha cidade morresse. Esse é o meu desejo. Eu creio que você é acompanhada por uma legião de brumadinenses. Isso. E você pessoalmente gostaria de continuar em Brumadinho o resto da sua vida. Sim. Você é muito bonita, sabia, minha filha? Muito obrigada. Minha filha caçula tem a sua idade. Muito obrigada. E o meu mais velho é bem mais velho que você. Muito obrigada. Prazer, viu? Deus te abençoe. Amém. Me fala teu nome de novo. Viviane. Viviane. Isso. Deus te Muito abençoe. obrigada. Quantos filhinhos você tem? 2. Quais as idades? 18 e 16. Ah, filha. Jesus te abençoe. Amém. Amei te encontrar. Obrigada. Mesmo. Meu irmão, muito obrigado, querido. De Deus te nada. abençoe, meu irmãozão. Valeu. E muito obrigado por nos acolher. Ela foi salva de dentro da lama, não foi? Isso, a netinha da dona Adélia. Certo. A neta dela é aquela do caderno, que não conseguia depois nem olhar para o caderno, não, né? Isso, é uma das netas dela. É uma matéria bonita que eu vi, eu fiquei emocionado com a história. E a dona Adélia está aqui perto, mas já não está mais lá. Não. A filha dela é que mora aqui. Ela está morando mais em cima, ali no morro ali. Sei. E o que que... Eu acho que a filha dela está ali. Se vocês quiserem, a gente pode chamar lá. É? Vamos lá então. Você nos leva lá? Ali. Tem almoço? Ó, deixa a galera pra almoçar, pode? Você, filha, esposa, filha e esposa. E o senhor é o senhor Adilson. E o seu nome? Laura. Laura. Você? Isabela. São quantos na família? Olha aí, chegou mais um filhão. Mais um filho tá aí. Tudo bom? Isabela, Oi. eu estava perguntando, você que é do livro da poesia? Sim. E eu fiquei emocionadíssimo. Porque primeiro ela fez a matéria, e aquela repórter é uma menina muito sensível.
Primeiro ela fez a matéria e o repórter cinematográfico mostrou o seu caderno no meio dos escombros. Quando foi no dia seguinte, já apareceu vocês sentados, e aí ela mostrou o caderno, disse que era seu, mas você estava tão chocada que não conseguiu nem falar a respeito do assunto. Foi. Não é isso mesmo? Aham. Agora está tudo bem nítido para mim, inclusive a sua fisionomia. Eu fiquei olhando para o senhor e imaginando eu ali com a minha família. Foi. E como é que eu ia estar me sentindo. E graças a Deus consegui encontrar vocês. Graças a Deus. Que coisa boa. Ô, gente, vamos sentar lá. Vem cá. A gente tá muito perfeito. Tá. Por favor. Pode vir. Vem cá. Aqui foi o lugar onde a Vale relocou vocês. O caderno ainda está por aí? Ele fora. Isabela pôs fogo. Você jogou, não me diga. Aquilo ali era uma relíquia, aquilo ali, minha filha. Queimaram, é? O que estava acontecendo contigo no dia que a Bárbara chegou com o teu caderno na mão e te mostrou? Foi tão forte que você queimou o caderno depois, não é? Qual foi o sentimento? Falei assim que eu não queria guardar lembrança não, pra não ficar lembrando daquilo. Peguei e queimei ele. Depois que ela fez a reportagem que ela deixou aqui em casa. Essa casa aqui é bem arejada e é uma casa bem construída, aparentemente, né? Vocês estão se sentindo bem aqui? Vai, né? Eu não tô não, viu? Não? Não tô não, eu falo mesmo. Era bom onde era meu, eu podia fazer as coisas, eu podia ter minha paz. E eu não posso falar é meu. Não é meu, é aluguel. As coisas eles deu a gente, não é os meus era melhor. Então, assim, a gente tá por... Tem que estar, né? O senhor trabalha com o quê? Eu sou operador de draga. De draga? Trabalha na mineradora? Não. Trabalho no Faropeb mesmo. Sei. Continua trabalhando? Não, até hoje não fui mais por causa disso mesmo. Sei. Mas não perdeu o emprego? Pode falar que perdeu, né? Ninguém falou nada, né? O homem não veio mais, o patrão. Nem dinheiro veio trazer, não. E como é que vocês estão fazendo? Vai com a cesta que nós estamos ganhando aí, né? Essa galinha aqui, o galo, de quem que é ela? Do vizinho? Do vizinho. Porque se fosse pelo menos daqui, já estava na panela. Olha só, minha gente, foi uma grande e abençoada coincidência, porque de todas as matérias que eu vi, que foram feitas, a que mais me tocou foi a da Bárbara. Eu acho aquela menina muito simpática. Ela é mesmo. Aí, de repente, nós a vimos por aqui, depois ela mostrou lá onde era a casa de vocês. Aí, no dia seguinte, ela já tinha encontrado vocês e a matéria aconteceu aqui. E eu fiquei impressionado com a sua incapacidade de querer comentar o assunto. Eu vi que você estava passada de dor. É um mês já, né? Um mês depois, o coração de vocês está começando a voltar ao normal e vamos pedir a Deus que vocês tenham a possibilidade de retornar à casa de vocês. Gente, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado por essas vidas, por esses tesouros teus, nossos irmãos, a quem tu amas, que pertencem a ti, que são teus, que tudo que aconteceu tenha sido só um adubo para algo muito mais fértil nas gerações futuras, que tu plantes raízes de muita gratidão, fé e confiança em ti, que o coração deles não entre em nenhum estado de desânimo, de depressão ou de cansaço. Eu te peço que não lhes falte nada e que, se pudermos ser úteis em alguma coisa, nós consigamos ser. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Qual é a melhor maneira de contactar vocês? Vocês têm celular para a gente contactar? Nossa, o telefone dela. Dá? Tá bom.
Deus te abençoe. Amém. Fica firme, vai em frente, não olha para trás não. Gente querida, hoje não é o mês passado, quando a gente se reuniu ali, num outro clima, depois de termos passado o dia todo aqui pela manhã visitando as famílias ou os lugares fúnebres, uma quantidade grande de pessoas que estavam sendo retiradas daquelas sepulturas da tragédia. Hoje, como a gente observa, o clima já é outro, todo mundo tentando retornar ao cotidiano, como seja possível, sem muitas perspectivas ainda, e vivendo algo muito parecido com uma ambivalência psicológica, tipo síndrome de Estocolmo, que é quando o sequestrado desenvolve dependência do sequestrador. E é o que a gente vê acontecendo, especialmente nesses dias, hoje, conversando com algumas pessoas, em quase todas elas deu para perceber a presença de uma espécie de síndrome de Estocolmo, porque é como uma família. Eu dizia para alguns no carro, é como aquela família que tem um pai que é provedor de tudo e de todos. Mas de repente você começa a perceber que seu pai tem uma amante no bairro vizinho, que o teu pai está tirando um pouco de dinheiro da família para atender a um capricho pessoal. Você começa a descobrir essas defasagens de caráter do seu pai, ao invés de cuidar de maneira direta e imediata da família como fazia antes, ele tem agora muito mais dedicação e preocupação com o aumento dos lucros do que com o cuidado dos filhos. E é esse o espírito que você vê presente aqui hoje em Brumadinho, porque é inegável que as pessoas estão profundamente machucadas, que a negligência é reconhecida, não é o primeiro episódio, já é um segundo em 3 anos. A devastação foi pior ainda em termos de vidas humanas e justamente no momento pós-Mariana, em que todos os cuidados se esperava que fossem tomados em todas as outras ações da mineradora nessa região e em qualquer outra, mas coincidentemente foi quando as ações mais explodiram e cresceram na Bolsa de Valores, de modo que quanto mais se pudesse apresentar resultados, por mais maquiados ou pouco cuidadosos que fossem, mais cresciam as ações. E aí, de repente, vem tudo abaixo e a família entra nesse estado de perplexidade, dizendo, puxa, aquele que nos sustenta é justamente aquele que não vem cuidando cuidadosamente ou carinhosamente de nós. E umas 8 ou 10 pessoas com quem eu conversei mais vis-a-vis, cara a cara, hoje aqui, eu ouvi quase que unanimemente de todos a mesma história, que parecia essa síndrome de Estocolmo, onde o sequestrado tem um caso de amor com o sequestrador, porque a cidade inteira foi mantida todos esses anos pela mineradora e o próprio trabalho de turismo, que era uma outra infraestrutura,
que aqui existia e ainda estruturalmente existe, se servia do fluxo que a mineradora traía e do recurso que ela aqui espraiava. De repente, tudo isso se transforma em sepultamento coletivo que devagar se foi vendo poderia ter sido completamente evitado. E como faz parte do aspecto trágico da cultura brasileira, essas realidades óbvias parece que só são admitidas quando os escombros já sepultaram dezenas, centenas de corpos. Quase tudo que se faz nesse país é pós-mortem. Nunca se faz nada antes. Os trabalhos preventivos não funcionam nem na camisinha de Vênus. Então, o cara lamenta depois que a menina diz que ficou grávida. Aí a proposta é um aborto, mas nunca é uma prevenção. Nós somos o país da proposta abortiva e nunca da proposta preventiva. E de modo que a nossa estada hoje aqui foi sobretudo para verificar essa tentativa de volta a uma existência que eles mesmos ainda não sabem como será, nem o que acontecerá, nem os desempregos que causará, nem as adaptações que surgirão, nem quais são as novas dinâmicas econômicas que essa comunidade pode ainda acessar, quais as perspectivas de melhoria, como a gente ouviu de maneira tão bela, humana e sincera, descrita hoje de manhã pela Viviane, lá onde estivemos. A mim me mexeu muito quando ela disse, olha, o que eu vou dizer? Ela era uma representante clara dessa síndrome de Estocolmo. Tudo que de bem eu tive até hoje veio dessa mineradora. E tudo que de desgraça a gente contemplou até hoje também veio dela. E a dor é essa, não ter nenhuma alternativa para fora dessa prisão, desse confinamento, dessa vala comum. De modo que do governo federal as esperanças são praticamente nenhuma, considerando quem é o presidente federal. E o desinteresse dele por meio ambiente, o desinteresse dele por tudo quanto, de um modo ou de outro, concerne ao que aqui aconteceu. De um outro lado, o governo estadual parece completamente desejoso de manter a equidistância. Aí fica tudo na mão dos prefeitos impotentes, que não têm o que fazer e que também não tem nem como gritar, porque eles próprios, a maioria deles foram todos eleitos pelo beneplácito, pela ajuda ou pela generosidade da mineradora. Então, é uma situação de encurralamento o que a gente está assistindo aqui, embora do outro lado da rua haja um grupo de homens jogando dominó. Eu olhei daqui e falei, olha, dominó em Brumadinho é a única coisa a fazer numa circunstância como essa. Reunir os amigos e os idosos da cidade, vamos jogar um dominó e ver se a gente, já que tem que haver queda, que seja queda de dominó, um depois do outro, que seja o rejeito da nossa diversão e não a calamidade dessa ambição e dessa ganância tão ambivalente. E o presidente agora destituído disse que a Vale era uma joia, quando na realidade a joia é Brumadinho, a joia é Mariana, a joia são essas pessoas. Essa é a joia a ser preservada. As empresas são processos, são sistemas. As pessoas são divinas e são milagres andantes de Deus entre nós. E eu estava aqui esperando a gente poder começar
E minha mente veio para um texto aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo diz no verso 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como sendo assim, afirmam alguns de vós que não há ressurreição dentre os mortos? É uma equação existencial interessante, essa que Paulo detecta como existindo naquela comunidade de Corinto há 1950 anos atrás. Era um pessoal que dizia: não, Cristo ressuscitou, mas não existe ressurreição não. Isso é uma coisa especial, aconteceu com ele, é um showcase, uma demonstração de Deus, de que Deus pode tudo. Tipo, Jesus ressuscitou dentre os mortos só porque o Pai queria que todo mundo soubesse que ele é tão poderoso que até ressuscitar mortos ele ressuscita, mas não tem ressurreição dos mortos. De modo que Jesus foi um caso isolado, demonstrativo, uma amostra grátis do poder de Deus. Mas você não se anime com isso, porque você não vai ressuscitar, ninguém vai ressuscitar, porque não há ressurreição de entre os mortos, porque dentre os mortos só Jesus ressuscitou como uma demonstração especial, só para a gente saber que se Deus quisesse ele faria, mas o problema é que ele não quer, por isso não fará, por isso não haverá, por isso não há. E eu estava sentado aqui, quando eu abri, caiu em cima desse texto, do verso 12, eu li. Eu falei, mas que equação mais extraordinariamente interessante e comum. Como Jesus é tirado para ser o exemplo de tudo que podia ser, mas não é. Como a maioria das pessoas olha de fato para Jesus e diz, tá aí, ó, tudo que o homem podia ser, mas não é. Tudo que eu podia ser, mas não sou. Tudo que a gente poderia ser, mas não quer, está em Jesus. Ou seja, Jesus é cultuado por ser tudo aquilo que foi, sem que a gente queira ser nada do que ele foi, sem que a gente creia que o que ele foi possa ser alguma coisa que para nós também tem as suas implicações de experiência e de possibilidade de veracidade. Eu vejo isso em tudo quanto a gente faz. Agora, há pouco mesmo, estava conosco uma santa, querida, jovenzinha de 30 e poucos anos, linda, os olhos lindos, perdendo a visão gradativamente. Ela não está mais aqui, ela já foi com a amiga dela, Cafezinho. Aquela amiga que toma 2 garrafas de café por dia e uma xícara grande para poder dormir. Então, ela a levou para casa. Mas de repente, eu me vi com as mãos na cabeça dela, orando por ela, pela restauração da vista dela, e de repente eu me perguntei, você está orando por ela porque você crê que Jesus curou os cegos ou porque você crê hoje que os cegos podem ser curados? Que é uma coisa totalmente diferente. A maioria de nós ora quase que simbolicamente pelos doentes, porque Jesus curou doentes. Mas a maioria de nós não ora de fato pelos doentes, crendo que os doentes ficarão curados. Porque na maior parte de nós o que existe é essa equação aqui. Jesus ressuscitou dos mortos como demonstração de que Deus é Deus. Mas os mortos mesmo não ressuscitam. O problema é que quando essa equação existencial, se você quiser pode até chamá-la de teológica, eu não gosto muito, mas pode até ser como um apelido para essa ocorrência. O problema é o que ela deflagra na gente. Quando a gente crê que Jesus pode, mas a gente não crê que aquilo que Jesus pode é possível em nós, por nós e para nós, algo acontece conosco. É por isso que você vê pessoas
se suicidando. Se você perguntar a elas, escute, você crê que Jesus ressuscitou de entre os mortos? Ela vai dizer, eu creio. Mas aquela fé na ressurreição de Jesus não se transformou num fator ressuscitativo do ponto de vista existencial para fazê-la ficar em pé, levantar-se, andar e atravessar a agonia de viver até o outro lado. Porque Jesus ressuscitou, mas eu não tenho o poder de viver ressuscitado. E as implicações são todas, inclusive essas que Paulo menciona aqui, quando diz, e se não há ressurreição de mortos para todos, então Cristo não ressuscitou, porque haveria só a ressurreição de Jesus e não haveria outras ressurreições. De modo que se você diz que as coisas aconteceram com Cristo, mas as que aconteceram com Cristo não acontecem comigo, não aconteceu com Cristo também, porque o que aconteceu com Cristo foi para acontecer comigo também. Do contrário, por que ele ressuscitou se não há ressurreição dentre os mortos? Porque a vitória sobre a morte, a dele, se eu pessoalmente não venço. E se Cristo não ressuscitou, tem uma outra implicação. É vã a nossa pregação. O que eu estou fazendo em pé aqui? Embrumadinho. O que eu vim fazer aqui? Eu não tenho nenhum sentido aqui. A menos que Cristo tenha ressuscitado de entre os mortos. Aí eu tenho uma palavra de ressurreição, de vida, de consolação, de eternidade, de segurança. Eu entro com a cara dentro da morte, mastigo ela e cuspo. Jesus ressuscitou de entre os mortos. Aí muda tudo em mim. Aí eu viro outra pessoa. Aí eu já não tenho uma crença, eu tenho fé. O que é totalmente diferente. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a nossa fé. É só uma liturgia responsiva de uma declaração utópica, mágica, sem consequência alguma, tanto na escatologia da existência humana, quanto na existencialidade presente, na coragem de viver, na coragem de enfrentar, na coragem de partir para dentro sem medo de nada nem de ninguém, que é o que deve acontecer no coração de alguém que realmente crê no poder da ressurreição, porque se Cristo ressuscitou, eu estou ressuscitado nele. E se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui? E mais, se Cristo não ressuscitou, eu estou mentindo em Brumadinho. Venho mentindo há 46 anos para milhões de pessoas dizendo que ressurreição existe, que existe vida eterna, que existe consolação, que há um poder para viver maior do que todas as forças para não viver e para desistir da vida. Há algo maior e mais poderoso. No entanto, se Cristo não ressuscitou, eu sou um mentiroso, dando falso testemunho de Deus, porque estou asseverando contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é de fato que os mortos não ressuscitam, tudo isso é uma balela. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É pura idiotice. É vã a vossa fé. E ainda permaneceis dos vossos pecados. A começar do pecado de dizer que Deus fez o que Deus não fez. E de mentir em nome de Deus todos os dias, querendo glorificá-lo naquilo que ele não realizou e que ele não realiza. E muitos de nós achamos que mesmo não crendo no que não cremos, se nós gritarmos bastante como se crêssemos, parece que isso se torna verdade, ou que Deus valida a gritaria da nossa descrença.
E é tudo muito doido. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nas mesmas culpas, nos mesmos equívocos, na mesma perdição, na mesma falta de sentido, no mesmo vazio. E os que morreram crendo nisso, entraram no vazio absoluto, do nada, e viveram como isso fosse verdade, quando de fato isso não era verdade. E fica pior ainda. Paulo conclui dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a uma ética circunstancial, minha esperança em Cristo é essa: eu vou praticar os mandamentos de Jesus, não porque haja ressurreição, não porque haja vida eterna, não porque haja perdão dos pecados, não porque Deus habite com os homens, não porque o Espírito Santo faça morada no meu coração, não porque eu seja no tempo um filho da transcendência, não. Eu só obedeço a Cristo porque é uma forma de cidadania estoicamente equilibrada. É uma forma de comportamento ético que elimina alguns problemas no encontro social e só por isso. Mas isso não é o bastante. Porque se a minha esperança em Cristo é apenas um pacote de comportamento ético e relacional, e se não há na minha esperança em Cristo a presença poderosa e vigorosa do ressuscitado habitando a minha vida e me pondo em pé, e me levantando a cabeça, e me dando coragem para ser, viver e encarar tudo, especialmente a morte, se a nossa esperança em Cristo não transcende, ao contrário, se limita apenas aos confinamentos das nossas relacionalidades sociais e políticas, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque é uma coisa horrível você, de um lado da mente, dizer para você que há uma mensagem a ser divulgada de esperança que faz bem ao coração humano, consola um pouco, mas de um outro lado, na prática, na raiz da vida, eu não estou plantado numa tumba vazia, declarando com toda a força do coração que ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Existir entre esse conflito nos cria um estado de desesperança e de angústia existencial insuportável, que é o que a gente vê acontecendo na Europa, que é o que a gente vê começando a acontecer nas igrejas americanas com as epidemias de suicídio, que é o que a gente começa a ver no Brasil também com suicídio de pastores, de mulher de pastores, de filhos de pastores, por causa de angústia, de algo que a gente confessa que é, mas na prática não é assim. Não se vive por causa desse poder nem dessa força. Aqui em Brumadinho, no meio dessa síndrome de Estocolmo que eu comecei falando a respeito, dessa ambivalência do povo que vive na região da Vale da Sombra da Morte, mais do que nunca, o que se vai precisar gritar, anunciar, pregar, quem quiser ajudar, quem quiser ser útil, vai ter que anunciar a palavra da ressurreição e da vida, porque não importa qual seja o futuro dessa comunidade, eles não terão nenhuma chance se eles não viverem estribados na força e na esperança e na certeza de que aconteça o que acontecer, os seus queridos que partiram não se perderam. Os que permanecem vivos não morrerão de angústia. E as novas gerações poderão encontrar vitalidade para buscarem outro modo de viver, de se manter, de prosseguir e de continuar. É o poder da ressurreição que pode vivificar um lugar onde a sepultura foi a do descaso, a da ganância, a do desamparo, e é onde todo o esforço que se faz hoje
é apenas para maquiar os mortos. E há muito pouca coisa prática sendo feita para ajudar os vivos a seguirem na viagem com esperança. Eu peço a vocês que orem por essa cidade, os que moram aqui perto, que considerem a possibilidade de fazer incursões por aqui, que as estações do caminho aqui em Minas se programassem, se programem para umas 2 vezes no ano, fazerem incursões preparadas, com gente já pré-localizada, já pré-contactada, para ver quais são os melhores meios, os melhores modos de ajuda. Hoje, por exemplo, eu estava pensando que talvez tivesse sido muito melhor conseguir armar uma tenda, já que tem tanta tenda armada aqui, uma pequena tenda num lugar central, aonde eu me assentasse ali com quem quisesse, ficasse uns 2 dias de bobeira. Só escrito, se você quer uma oração, um abraço e uma palavra de consolação, venha conversar aqui. Porque mais do que qualquer outra coisa, é desse tipo de singeleza, de acolhimento, de trato, de carinho, de amor, que todo mundo aqui está precisando e que nós mesmos estamos precisando, para sermos salvos das nossas miseráveis acomodações e confortos. É só essa palavra simples que eu queria deixar aqui com vocês e levá-la comigo, para mim mesmo, no meu coração. Agradeço a todos os que vieram. Como é o seu nome? Edmar. Como? Edmar. Edmar, gostei de ver você cantando. E agora? Por quê? E pá. Você vai já deixar, deixa eu só terminar aqui. Quero te agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade. Amém. E ela também que eu conheci hoje aqui. Muito obrigado por ter vindo. Deus põe pessoas maravilhosas. Vem cá, fala teu versículo aqui. Amém. Eu gostaria de deixar, primeiramente, eu cumprimento os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria ler em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aí o 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aleluia, amém. Meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fale seu nome para todos. Sou Juliana. Juliana Guerra, de Belo Horizonte. E vocês todos que vieram, a gente que saiu de casa e correu até aqui. Eu vi o Hebreu agora chegando, veio de Patos de Minas, caminhando, correndo. O Denis vai dirigir 3h30 de volta para Juiz de Fora. Quem é que veio de mais longe aqui? Como? Nova Iguaçu. Eu vou encontrar com vocês semana que vem lá, se Deus quiser. Que bom. Ah, é? Bem que a minha filha falou que eu iria encontrar vocês aqui. Ela... Isso, ela me disse que já tinha até combinado contigo hoje. Você representa o Espírito Santo, a estação do caminho lá com o Naor. Querido, graças de Deus, eu espero logo voltar. E gostaria que vocês imaginassem as possibilidades e circunstâncias com pessoas locais, que a gente comece a desencavar. Tem tantos tesouros aqui, como aquela Viviane hoje de manhã, foi preciosa aquela menina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, leva-nos em paz, cada um de nós, para as nossas casas. Por favor, enche cada um do Teu Espírito, da Tua alegria, e bota raízes inarrancáveis no coração de cada pessoa aqui. E por esses queridos que ainda vão ao Córrego do Feijão, que os Teus anjos vão adiante deles e que eles encontrem bom coração, boa acolhida por parte de todos, aonde quer que cheguem. E obrigado pela graça de vir e pela graça de voltar. E fica aqui, acampa miríades de anjos neste lugar e envia gente cheia de luz para cá. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Deus. Amém, meu irmão. Aleluia, meu amigo. Deus te abençoe. Salmo 41, versos 10 e 13, não foi? 9 e 13. Vou te levar com o Salmo, com Isaías 41 no meu coração. Está no coração, irmão. Deus te abençoe. Amém. Pelo poder conhecer a sua pessoa. Amém. Eu é que tive esse privilégio. Deus te abençoe. Quero te dar um abraço. Como é que é o seu nome, né? Oi? Como é que é o seu nome, né? Caio Fábio. Caio Fábio. Isso. Edmar, prazer. Edmar. Deus te abençoe. É demais. Deus te abençoe, Edmar. Gente, a paz do Senhor. Vamos na graça de Deus. Obrigado por terem vindo. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Mesmo. Uma riqueza para o meu coração estar aqui com vocês. Beijos.